Olá a todos, muito bem-vindos, boa tarde a todo mundo que está aí na sua casa, agora sim. Hoje a gente começa mais uma aula com o tema de hoje. A aula é voltada para o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, portanto vamos tratar um pouco mais sobre teorias, vamos tratar sobre mais questões mais teóricas, questões mais aprofundadas. Portanto, o nível de avanço e o aprofundamento será muito maior nessa aula. Já vimos em outras aulas algumas questões referentes à geopolítica, à globalização e à mundialização. Hoje vamos acompanhar um pouco e também sobre os conflitos mundiais no qual vários países estão inseridos. Todos os conflitos mediante esses que são futuros, que são resultados, melhor dizendo, de um sistema perverso, sistema capitalista, e, portanto, precisamos entender como funciona a sociedade, precisamos fazer uma abstração de tudo aquilo que conhecemos para isso fazer uma análise separada e o resultado disso será uma ação conjunta, ou seja, analisamos alguns casos, estamos analisando outros casos e agora vai do aluno tentar juntar tudo isso para entender um pouco mais o lado crítico da matéria da geografia. Choque das civilizações é uma matéria, é um tema muito importante para a gente entender um pouco mais, para se aprofundar, porque é um resultado também daquilo que a gente encontra aí dentro da geopolítica, dentro dos conflitos mundiais. A gente estudou os conflitos mundiais, estudamos alguns conflitos pelo mundo, porque eles ocorrem, seja por movimentos étnicos, seja por religiões, por busca de território, por espaços de interesses econômicos, né? Mas a gente também precisa entender como isso se dá e, a partir disso, desse choque dessas civilizações. E aqui vai ser importante a gente tratar que não vai ser um choque de países, ou seja, não vamos estudar os conflitos, vamos estudar as civilizações, desde a ideia da origem do tema até os dias de hoje. Claro que eu não vou me ater aqui a todos os casos, né? Mas serão alguns casos mais importantes. A gente vai entrar em dois autores muito importantes, deixa eu ver aqui, agora fica mais fácil. Edward Said, tá? Ele é israelense, nascido em Jerusalém, estudou muito nos Estados Unidos, como vocês podem ver aí, e foi um dos importantes intelectuais palestinos, críticos literários e ativista da causa palestina, né? Então, a sua obra mais importante aí é sobre o orientalismo, então esse choque entre as civilizações orientais e as civilizações ocidentais. E também vamos estudar muito sobre Samuel Huntington. Ele nasceu em Nova York, 18 de abril de 27, e morreu recentemente, agora em 2018. Foi um controvertido economista americano, muito influente nos círculos politicamente mais conservadores, e tornou-se conhecido por sua polêmica teoria do choque das civilizações, teoria hoje que iremos estudar. Já para iniciar um pouco sobre a aula, vamos começar sobre essa questão desse primeiro tema no qual ele trata, sobre a frase dele, no caso, né? Então, minha hipótese é que, fala Huntington, né? Minha hipótese é que a fonte fundamental de conflitos neste mundo novo não será principalmente ideológica ou econômica. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflitos será cultural. Os Estados-nações continuarão a ser os atores mais poderosos do cenário mundial, mas os principais conflitos da política global ocorrerão entre os países e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. As falhas geológicas entre civilizações serão as frentes de combate do futuro.
Samuel Huntington. Huntington, ele lançou outras bases de entendimento da história, da política e da sociologia. Segundo ele, deixa muito claro, a humanidade poderia ser dividida em algumas civilizações, no qual a gente vai estudar um pouco mais. Mas ele acreditava que, embora a era das ideologias houvesse terminado, o mundo havia simplesmente retomado ao estado normal, caracterizado pelos conflitos culturais. Ou seja, ele argumentava que os conflitos no futuro teriam como eixo principal critérios culturais e os critérios religiosos. Ainda que o conceito de diferentes civilizações, como nível maior de identidade cultural, se torna cada vez mais útil para analisar esses conflitos no qual o Samuel Huntington coloca, né? Então, a gente vai estudar um pouco mais disso. Mas, quando a gente trata aqui, é importante a gente tratar um pouquinho sobre a origem do tema. Deixa eu mover aqui de novo. A origem do tema choque de civilizações. Teve origem em 1960, com Brandon Lewis, e 25 anos depois, essa expressão ela é relançada pelo Samuel Huntington. Ou seja, em 93, ele retoma essa ideia do Bernard Lewis. Huntington amplia o do texto escrito anteriormente. Então, ele pega a ideia de choque civilizatório e e amplia tudo isso, né? A ideia do choque de civilização, segundo Huntington, e essa definição, foi frequentemente retomada para explicar os conflitos entre o Ocidente e o Oriente. Por isso, também, um dos nossos estudos será Edward Said, né? Porque ele vai estudar um pouco mais sobre o orientalismo, Huntington, ao contrário. É importante a gente colocar aqui também qual era o contexto político no qual Huntington e no qual o tema choque de civilizações estava inserido. Foi logo após o fim da ordem mundial bipolar, desde o fim da Guerra Fria, onde a maioria das guerras aí ocorreram entre povos de civilizações diferentes, em sua grande maioria Ocidente contra Oriente. E tiveram alguns motivos, entre todos eles, os mais recorrentes eram os motivos étnicos, religiosos e econômicos. Bom, o objetivo de tudo isso, dessa aula e desse tema, é compreender o significado da origem e o contexto geopolítico de surgimento da expressão choque de civilizações. Visualizar a regionalização do espaço mundial por meio da noção de choque de civilizações, ou seja, refletir sobre as principais críticas dirigidas a essa regionalização, né? E aí temos aqui uma charge do Osama Bin Laden, que eu não sei por que essa história de não me desenhar. Eu até que sou bonitinho, ninguém sabia de fato, depois dele ser capturado, né? Mas ninguém sabia de fato como é que ele era, qual era a cara dele. Vamos começar por algumas questões de conteúdo, né? Então, o que são civilizações? Civilização é o conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou de uma região. É o ato, o efeito de civilizar, ou civilizar-se, ou seja, de tornar-se civil, cortês e civilizado. A civilização é o estado de cultura social caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau de refinamento de costumes. Ou seja, quando a gente trata de choque de civilizações, as principais... um bicho aqui. As principais definições são essas, ou seja, alguém que torna-se um ser civil, cortês, civilizado, né? E também é um estado de cultura, é um estado social, digamos assim. Então, vamos lá, começar pela choque de civilizações.
Choque de civilizações, segundo Huntington, é uma teoria proposta pelo cientista político Samuel Huntington, segundo a qual as identidades culturais e religiosas dos povos serão a principal fonte do conflito no mundo pós-Guerra Fria. A teoria foi originalmente formulada em 93, num artigo da Foreign Affairs chamado The Clash of Civilizations, do inglês, O Choque das Civilizações. Então, essa teoria, ela vai discutir e vai trazer para a gente que as identidades culturais, as identidades religiosas, né, dos povos serão as principais fontes de conflito no mundo pós a Guerra Fria. Ou seja, indo na contramão de alguns teóricos que afirmavam que seriam estados nacionais as únicas alternativas ideológicas que seriam vigentes pós-Guerra Fria, ou seja, que foram vigentes pós-Guerra Fria. Para Huntington, os conflitos de grandes proporções, eles não sucederam entre as classes sociais, e sim entre os povos, pertencentes a diferentes etnias culturais e religiosas. É importante a gente colocar que, assim, sobre Huntington e a sua teoria, ela é uma teoria que não encontra que todo mundo concorde com ela. Mas a gente está estudando ela porque é importante entender todos esses processos, entende? Até para a gente entrar também na nossa segunda parte da aula. E por isso estamos trazendo o Huntington e por isso estamos trazendo esse tema sobre o choque de civilizações, tá? Então, talvez vai ter algumas coisas que não concorde, ou que você fala, cara, não, acho que aqui é para outro caminho. Mas agora a gente precisa abstrair, mais uma vez, tudo aquilo que a gente aprende e aprendeu para entender um pouco mais sobre o choque de civilizações na teoria de Huntington. Os choques e as disputas religiosas, as disputas ideológicas, as disputas políticas que estão em constante movimento, ou seja, elas são constantes entre essas civilizações ocidentais e islâmicas, elas ocorrem pelo fato dessas serem as únicas a possuir desígnios de desenvolvimento e ambições universalistas. O que seria isso? A ideia aqui de demonstrar um pensamento de Huntington que afirma que os choques das civilizações era bem provável de não ter fim. Então, ele morreu com essa ideia de que nunca teria fim. Talvez a gente esteja vivendo, irá viver aí um bom momento desse choque de civilizações, não é mesmo? Principalmente dentro do cenário atual que a gente se encontra. Inclusive sobre agora a grande guerra entre Estado de Israel e Estado da Palestina, né? Que é também movido pela essa questão cultural, questão étnico-religiosa, né? Mas outros conflitos também que a gente já estudou aqui nos Países Bascos, no Kosovo, na própria África, na América do Sul, na Ásia e por aí vai. Essa discussão que foi anunciada por Huntington, ela, como eu falei, ela recebeu diversas críticas. Algumas afirmaram que o teórico estava induzindo confrontos por formular uma possível profecia, entre aspas. É importante colocar essa profecia, né? Porque ele não é um profeta. Outros vão afirmar que o mesmo tirou conclusões particulares, ou seja, seus interesses particulares. Porém, a teoria, na verdade, ela vai servir para a gente para um alerta, sendo esse alerta a verdadeira pretensão de Huntington, ou seja, lançar um alerta falando, olha, talvez a gente vai viver isso durante muito tempo. O Huntington, ele foi um autor de inúmeras obras relacionadas à política e à economia, mas foi sobre Clash of Civilizations, ou seja, sobre o choque das civilizações, que ele ganhou aí um maior destaque, sendo um pensamento muito debatido, sendo muito analisado, muito avaliado até hoje, como a gente está fazendo aqui.
principalmente com os confrontos pós-Guerra Fria, ou seja, com os confrontos da atualidade. Essa teoria, segundo o qual as identidades culturais e religiosas dos povos serão a principal fonte de conflito no mundo pós-Guerra Fria. Enfim, como eu falei do artigo Clash of Civilizations, e aí foi uma reação também de um livro escrito que fez muito sucesso, que foi, deixa eu dar uma olhadinha aqui, The End of Story and the Last Man, também de Huntington, né? E aí, então, posteriormente, aí ele usa esse tema, ele vai se apropriar sobre o tema, né? Ou seja, Huntington, ele começa a articular suas ideias ao examinar as diversas teorias sobre a natureza da política global no período pós-Guerra Fria, ou seja, pós a Guerra Fria. Como que o mundo ocidental e o mundo oriental está se movendo, está se colocando ali nas disputas geopolíticas, nas disputas econômicas, nas disputas ligadas a étnico e religiosas, e culturais também, importante colocar também culturais, né? Alguns teóricos vão colocar, por exemplo, a gente, que os direitos humanos, essa democracia liberal no qual que a gente conhece, e a economia capitalista desse livre mercado, ou seja, o livre mercado, se haviam tomado a única alternativa ideológica, ou seja, se tornaram a única alternativa ideológica pós-Segunda Guerra Mundial, pós o fim da Guerra Fria. Tem um autor chamado Francis Fukuyama, eu esqueci de colocar aqui, inclusive, mas ele afirmava que o mundo havia atingido o fim da história, mas ele tinha também um sentido mais hegeliano, digamos assim, né? Ou seja, Huntington, ele acreditava que, embora a era das ideologias houvessem terminado, o mundo havia simplesmente retomado ao estado normal caracterizado pelos conflitos culturais, né? Ou seja, que os conflitos no futuro teriam como eixo principal os critérios culturais e religiosos, como eu bem disse também, né? Para além do político e socioeconômico. Ainda que o conceito de diferentes civilizações como nível maior de identidade cultural se tornará cada vez mais útil para analisar o potencial desses conflitos. E aí ele vai entrar aqui sobre o mapa das civilizações. A gente vai entrar sobre o mapa das civilizações de Samuel Huntington. Para a gente entender um pouco mais, Huntington lançou para a gente algumas bases de entendimento da história, da política e da sociologia também. Segundo ele, Huntington, a humanidade poderia ser dividida em 9 civilizações. Vamos lá para o mapa, então. Quais seriam essas 9 civilizações? De vermelho escuro, a civilização cínica. Eu vou entrar em todas elas, tá? De vermelho escuro, a civilização cínica, ou seja, lá no canto direito, ali na região da China, por exemplo. De vermelho, a civilização nipônica, ou seja, ali o Japão. Deixa eu ver se meu mouse está pegando aqui o Japão. Em laranja, a civilização hindu. O nome é muito característico, né? Assim como a nipônica e a hindu aqui na Índia. Aqui na Índia, em laranja. Em verde, a civilização islâmica, ou seja, pega parte do Oriente Médio e do norte da África, aquela África aquela África mais ocidental, né? Em roxo, em azul escuro, a civilização ocidental, que junto com a Austrália aqui também. Em roxo, a civilização latino-americana, ou seja, onde nós estamos, a América Latina em geral.
Em azul claro, a civilização ortodoxa, então no leste europeu, né? Aqui temos a Rússia em maior destaque, um pouco também aqui da bota italiana, né? Em marrom, a civilização subsaariana, ou seja, estamos vendo aqui o marronzinho aqui no deserto subsaariano, aqui na África. Em cinza, antigas colônias do Reino Unido. Aqui não dá para ver, está bem ruim, mas ela está aqui em cima, tá, gente? Meio cinza aqui. Em turquesa, a Turquia. Deixa eu... em azul, Israel, o Estado de Israel. Então, está um pouquinho mais azul aqui o Estado de Israel. Aqui. Em marrom claro, a Etiópia. E em verde claro, o Haiti. E por que essas 9 civilizações? Então, vamos tentar colocar aqui. A civilização cínica, ou a chinesa, no qual a gente pode querer colocar, seria a civilização aí baseada principalmente na cultura da China, nas regiões vizinhas, ali com as culturas semelhantes, como as Coreias, Vietnã e o Tibete. Então, podemos ver aqui, né? Então, ele vai separando essas civilizações. Em seguida, a civilização nipônica, ou a japonesa. Seria a civilização centrada ali na região do Japão, onde, dessa maneira, a única civilização com somente um país, né, visto aí que possui uma cultura autônoma, no caso, né? No entanto, a gente vai ter também a Coreia do Sul, que também tem uma cultura semelhante, uma cultura igual, embora por questões políticas ela é considerada uma civilização cínica. O Japão também possui uma forte influência na civilização ocidental. Na civilização hindu, seriam os países que têm, principalmente, que se estendem do rio Indo, como a Índia, ao Nepal. A gente pode ver aqui, em laranja. Na civilização budista, ali na região amarela, né, um pouco mais acima da Índia ali, a civilização budista, seria aí composta pelos países asiáticos no qual o budismo é a religião predominante, né? Então, como a Mongólia, a Tailândia, o Camboja, e o Tibete também é uma questão que também poderia aí ser incluída nessa civilização, embora Huntington acreditasse que seja cínico por questões políticas. Ou seja, essas divisões, elas se vocês entenderem, notarem um pouquinho, tem divisões políticas, tem divisões culturais, religiosas e étnicas. Ou seja, seria até uma nova divisão. Deixa eu ver, por exemplo, uma nova divisão da África, uma nova divisão do continente africano, uma nova divisão do continente asiático, né? Para evitar esses choques civilizatórios. É muito interessante isso, né? A civilização islâmica, muçulmana ou árabe, enfim, como a gente queira colocar, seria, como a gente queira não, como o Huntington também colocou também, né, que aqui parece civilização islâmica, mas ele também usava muito a civilização muçulmana ou a civilização árabe. Seria aí a civilização constituída pelos países que têm o Islã como religião predominante e porque vezes falam a língua árabe, ou seja, a maioria fala a língua árabe. Vai aí se localizar principalmente na Península Arábica e no norte da África, incluindo também outras partes da África próxima. Então, a gente pode ver aqui em tons mais verdes escuros. A civilização ocidental, então, provavelmente seria a maior das civilizações consistente nesses países, que vai juntar os países da América do Norte e os países da Europa Ocidental, da Europa Central, e outros países ali que têm o cristianismo como religião predominante, ou seja, que foi aí, teve resultado a influência europeia,
como a África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, por isso vocês podem vir aqui e perguntar, mas por que que Estados Unidos, Canadá, os países aqui da Europa Ocidental, por que que do nada tem Austrália e Nova Zelândia e alguns países aqui da ilha? Porque foram países que tiveram aí a sua influência desses países mais à frente, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, o próprio Reino Unido aí tem uma forte muito grande, a própria Austrália também, né? Por isso a gente define a partir dessas questões. A civilização latino-americana, no qual a gente faria parte, por exemplo, seria uma subdivisão aí de civilizações ocidental, constituída aí pelos países independentes da América Latina, que tem uma grande distinção cultural e social e com forte influência indígena e africana. Ou seja, a gente iria aí ver talvez teria muito menos influência do país ocidente na civilização latino-americana. A civilização ortodoxa, a gente pode ver ali de azul claro lá em cima no mapa, seria a civilização dos países que têm como religião predominante a doutrina ortodoxa do cristianismo, que vai, na maioria que vocês podem ver, seria a Rússia e um pouco do leste europeu também. As civilizações subsaarianas, que a gente está vendo ali de marrom, seria uma civilização relativamente grande, formada aí pelos países africanos localizados ao sul do deserto de Saara, e são predominantemente cristãos. Huntington aí ele vai sustentar que a história da humanidade seria a história do choque de civilização, que estaria ainda longe de terminar, né? Então, essa opinião dele ela vai contrastar um pouco com a de Francis Fukuyama, no qual eu já falei, né, que ele defende que a história atinge suas homeostases, sua supremacia via Ocidente. E depois a gente pode ver ali turquesa da Turquia, azul de Israel, que são países que têm ali algumas questões mais claras, né? Hoje, com a globalização, a gente pode encontrar aí hindus, confeccionistas, ortodoxos, em praticamente todos os países do mundo, é claro. Mas essa concentração geográfica, só voltar aqui, essa concentração geográfica, sejam aí evidentes, né? As civilizações são maiores e mais complicadas do que isso. Em verdade, claro que elas estão espalhadas pelo mundo todo de maneira ideológica e histórica, e que não respeitam atualmente, não iriam respeitar as fronteiras nacionais, né? Ou seja, essa ideia aqui, ela é contraditória quando a gente vai observar um pouco da globalização, não é mesmo? E ainda mais, principalmente, quando a gente fala de um mundo globalizado de diversos interesses do capital, enfim, de que as populações se espalham pelo mundo inteiro. A Etiópia e o Haiti, a gente pode aí considerar como estados solitários, assim como também o Caribe, que vai constituir uma entidade distinta entre as civilizações africanas e latino-americanas. Se os países da América Latina, assim como os antigos membros da União Soviética, se definiram como parte da civilização ocidental, os autônomos seriam uma importante decisão a ser tomada, ou seja, a gente deveria prestar muita atenção neles, né? A civilização ocidente e a civilização islâmica seriam as únicas com intenções de expansão e pretensões universalistas, e por isso vão aí se encontrar em constante confronto, em constante disputa cultural, disputa política e disputa ideológica. Portanto,
a gente entra agora aqui na questão, na crise do Oriente Médio. É importante colocar que eu estou trazendo aqui a mais uma questão da atualidade. Mas a crise do Oriente Médio ela acontece há muito tempo por diversos interesses, desde interesses territoriais, interesses econômicos, porque existe aí uma grande bacia petrolífera no Oriente Médio, próprias questões ligadas à religião, à cultura. Então, a coisa ela não começa em 2001, pós os atentados das Torres Gêmeas, né? Muita gente coloca aqui, começou pós-atentado, mas aí ela vai muito lá atrás, né? Por exemplo, a gente pode colocar 1960, 1964, aí, né, com, com como a origem, digamos assim, mas a gente pode ir muito tempo lá atrás, né? Tem verdade. Incontestavelmente, a gente pode colocar que o Bernard Lewis, por isso a gente fala sobre ele lá atrás, aqui em 60, Bernard Lewis, ele disse uma coisa muito interessante, né, que não, abre aspas, tá? Estou fazendo uma citação aqui. Não teve origem um conflito entre estados, mas um choque de civilizações. Isso em 1964, né? Ele lançou essa forma, ou seja, incontestavelmente, a gente pode dizer aí que ele foi um precursor do caso, né? Ele foi um especialista no assunto sobre Turquia e também um ator político no qual ele estava muito inserido nas disputas geopolíticas e não disfarçava, né? E não, é interessante que nas pesquisas ele coloca, tipo, olha, todo mundo sabia quais eram as intenções do Bernard Lewis. Ele era de uma linha muito conservadora, daquela linha chamada dos neoconservadores, aí de Paul Wolowitz, né? Governo Bush, ou seja, que vai defender, por exemplo, a política israelense, assim como a guerra contra o Iraque, né? Entre aspas, por isso eu falo, foi descoberto esse confronto, digamos assim, em pós as Torres Gêmeas de 2001. Ele escreveu muito lá atrás sobre essas disputas no Oriente Médio, digamos assim, né? Ou seja, vou de novo fazer aqui uma citação, tá, gente? Vou de novo fazer aqui uma citação. O que aconteceu? O Islã, o Ocidente e a modernidade, e o Islã em crise, foram muito bem recebidos pela crítica. Ou seja, ele vai dizer aqui para a gente que foi descoberto em 2003, mas a coisa já estava muito lá atrás, né? Ou seja, muito tendencioso esse pano científico aí no caso, né? Foi despercebida há muito tempo atrás, na década de 60, a fórmula que foi aí relançada por ele e 20 anos depois, com um artigo chamado As Raízes da Cólera Muçulmana. Ele escreveu, por exemplo, que o estado de espírito do mundo muçulmano, então, ele descreveu o estado de espírito do muçulmano, agora sim, com a seguinte citação. Só ler aqui. Isto nada mais é do que um choque de civilizações, uma reação talvez irracional, mas seguramente histórica, de um antigo adversário contra as nossas heranças judeu-cristãs, nosso presente secular e a expansão mundial de ambos. Eu penso, ele conclui, que a maioria entre nós concordaria em dizer, e alguns já o fizeram,
que o choque das civilizações é um aspecto importante das relações internacionais modernas, embora poucos entre nós chegassem ao poder ao ponto de dizer, como alguns já fizeram, que as civilizações têm políticas externas e formaram alianças. Por isso a gente entra aqui nessa questão um pouco sobre a invasão do Iraque em 2003, mas que poderíamos trazer um pouco mais. Um rápido contexto que estava acontecendo. Em 19 de março de 2003, terminou aí, só em 1º de maio do mesmo ano, a primeira etapa do que se tornaria um longo conflito, a Guerra do Iraque. Foi lançada com o nome de Operação Liberdade do Iraque, pelos Estados Unidos, e aconteceu no contexto de guerra global contra o terrorismo. A invasão durou apenas 21 dias e foi bem sucedida. Os americanos receberam apoio militar do Reino Unido. Ou seja, a visão de um choque de civilizações, ela vai contrapor para a gente duas entidades aí claramente definidas, o Islã e o Ocidente. E por isso a gente divide aqui entre civilização islâmica e civilização ocidental. Ou a gente pode definir também a judeu-cristã, enfim. Né? Bernard Lewis coloca para a gente, com esse texto, que esse pensamento mais essencialista, ou seja, que vai restringir aí os muçulmanos a uma cultura petrificada, ou seja, uma cultura eterna, que não se move. Segundo ele, vai além de uma hostilidade em relação a alguns interesses ou algumas ações específicas, ou até mesmo em relação a determinados países, tornando assim essa rejeição da civilização ocidental pelo que ele possa fazer aí, mas pelo que é, não pelo que ela pode fazer, mas pelo que ela é e pelos princípios e valores que cada lugar desse significa, ou seja, tem aí como prática. Os iranianos, em relação à guerra do Iraque, eles não se revoltaram contra a ditadura do Shah, imposta por um golpe de Estado fomentado pela CIA em 53. Os palestinos não lutam contra uma invasão interminável, e se os árabes odeiam os Estados Unidos, não é porque o governo deste país apoia Ariel Sharon ou porque invadiu o Iraque. Na realidade, o que os muçulmanos rejeitam é a liberdade e essa democracia, entre aspas. Como que seria possível compreender os conflitos do Kosovo ou da Etiópia com a Eritreia? Pela recusa aí por parte dos muçulmanos em serem governados por, digamos, infiéis, ou serem governados pelo mundo ocidente. Essa é a grande questão, né? E aí, sobre o choque ainda de civilizações, agora trazendo para o choque de civilizações de Huntington, embora a gente tenha aí rejeitado diversos processos de processos rejeitados por França, esse conceito ele vai aí se instalar pouco a pouco nas consciências das pessoas. Isso lá em 93, 94, quando ele escreve O Choque de Civilizações. Inclusive, em dezembro de 2003, há um pouco tempo atrás, o presidente Chirac mencionou aí o termo como agressão ao se referir ao uso do véu islâmico, numa entrevista coletiva, né? E aí, pela primeira vez, no caso, ele reconheceu que a França não é poupada do choque de civilizações, ou seja, se o próprio presidente estranha isso,
lá em 2003, quer dizer que a gente ainda carrega até hoje, e a gente tem naturalmente, é, a gente não, né? Mas a maioria dos países, a maioria das nações, civilizações, tem um choque principalmente com as civilizações islâmicas, né? Ou seja, essa dimensão cultural, ela está ausente em vários e inúmeros observadores, que deixam aí de levar em conta os antecedentes históricos e que influenciaram aí o nosso consciente. Por isso a gente tem essa visão, né? Antecedentes como natureza, né? Por muito tempo conflituosa, vem à tona aí com as questões de identidade. Basta lembrar, por exemplo, as cruzadas e o confronto entre duas margens do Mediterrâneo, ou ainda, que a gente lembra aí o avanço do Islã no sudeste da Europa, né? Então, que chegaram aí à Áustria, as portas de Viena, por exemplo. Isso no século XVII, XVII e XVIII. Ou, como ainda a gente pode lembrar, o tempo do Império Turco, temido e que foi execrado aí, logo em seguida, ou seja, com o tempo de colonização, com sua posição de violência e, por fim, o da descolonização, no caso, e que muitas vezes aí foi sangrento, é importante colocar. Então, esse enfrentamento para a gente, que a gente coloca, que Henderson coloca, é um enfrentamento muito antigo e, ao mesmo tempo, recorrente, e essa é a dialética, né? Ela está, talvez, aí já para concluir, sedimentada aí para a gente numa questão mais consciente de consciência dos povos, né? Que uma parcela de pessoas aí, elas têm aí as suas culturas, as suas relações, talvez, antissemitas, anti-islâmicas, anti-judaicas e por aí vai, no caso, né? Estão buscando sempre aí uma questão mais contrária a tudo aquilo que a gente pode entender aí, colocar na relação entre religião e étnico, ou seja, talvez essa divisão de civilizações ainda perpetue nas nossas mentes por uma questão preconceituosa, por uma questão mais ligada a preconceitos étnicos do que propriamente dito as questões mais voltadas para a cidade, mais voltadas para o mundo da globalização, coisas nesse sentido. E aí, com isso, a gente entra em duas questões muito interessantes. Deixa eu só arrumar aqui, trazer um pouco mais para cima. A questão do etnocentrismo e do relativismo cultural. Por que eu trago isso? Isso é a segunda parte da aula. É para a gente entender de onde parte essas duas questões no qual a gente está colocado, no caso. De onde parte o pensamento de Huntington e onde parte esse choque de civilização. Né? É interessante colocar que o etnocentrismo ele é a concepção de membros de uma cultura ou até de um grupo social sobre as demais, né? Como sendo aí o central, como sendo o normal, digamos assim. E até se coloca sobre superior às outras ideias, né? Já o relativismo cultural, ele vai ser baseado na ideia do outro, da alteridade, ou seja, de como é relativa e como sendo relativa, não há um modelo cultural de referência, ou seja, é um conceito antropológico que vai trazer para a gente a ideia de diferentes culturas onde possuem vidas distintas, mas sem hierarquização, ou seja, tá tudo bem ser diferente, sabe? O etnocentrismo, ele vai ser uma espécie de lente pela qual todas as culturas
todas as culturas aí serão vistas ou serão interpretadas, no caso, a partir de uma única concepção, ou seja, de um sistema social padrão, né? Que vão assumir um caráter mais excludente. Teremos como bárbaros, primitivos, selvagens, né? Que vão ser utilizados aí para a descrição de outras culturas e povos. São marcas também são características do etnocentrismo, né? Ou seja, vai tornar-se aí um modo de vida com uma referência que vai excluir os diferentes do modo de vida normal. Ou seja, a gente vai encontrar aí um sistema social padrão, um sentimento de pertença, um egocentrismo, uma supremacia étnica e até mesmo a intolerância. Já o relativismo cultural é a ideia de que o modo de vida de um determinado grupo pode não ser válido ou valorizado em outro sistema social. O relativismo cultural ele vai demonstrar que os comportamentos humanos não são fundamentados na natureza, mas no desenvolvimento dos costumes. E aí tem umas características mais como tolerância, como assimilação das diferenças, como a inclusão, ou até como a multiculturalidade e interculturalidade, que a gente vai entrar logo mais. Ou seja, um momentinho, gente. Ou seja, a própria antropologia ela vai surgir aí para a gente com uma intenção dos povos europeus de estudar as organizações sociais dos povos originais e das colônias nas terras a serem descobertas, né? A gente pode ter críticas como desrespeito às diferenças do lado do etnocentrismo, desrespeito às diferenças, a intolerância, a leitura autocentrada do mundo, né? Ou seja, uma leitura muito centralizada no Ocidente, né? O que vai desrespeitar essas diferenças que são colocadas. Aquilo que Huntington colocava como para não acontecer a guerra, a gente faz diversas civilizações. No mundo globalizado de hoje, a gente precisa entender que essas diferenças são necessárias, né? E precisamos respeitar essas diferenças. E por isso o etnocentrismo vem nesse ritmo ao contrário. Já o relativismo cultural, ele pode levar aí ao quê? Ao esvaziamento desses valores universais, ou seja, à permissividade e ao desrespeito aos direitos humanos. É importante colocar aqui que a gente não está falando que um é melhor que o outro. Muito pelo contrário. Estamos colocando aqui que vão existir as duas características dentro desse cenário de mundo globalizado, desse cenário de mundo multipolarizado. A gente não pode relativizar, esvaziar tudo aquilo que os povos carregam com eles, né? Que as civilizações carregam, que as suas origens culturais carregam, né? E aí precisamos, claro, respeitar, mas também denunciar, ou seja, não compreender, né, essa passividade, esse desrespeito aos direitos humanos aí. E a gente tem a questão do multiculturalismo, né? Ou seja, o multiculturalismo ele é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. Vai ser um fenômeno social diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. No mundo globalizado como hoje, o multiculturalismo ele é fundamental para a gente viver minimamente tranquilo, entende? Dentro dos limites do sistema vigente atual, né? É claro que não dá para buscar e a gente não vai encontrar unidade e forma unitária, digamos assim, dentro de um mundo globalizado, um mundo perverso de desigualdades. Mas a busca pelo multiculturalismo é uma busca incessante, sem desrespeitar cada uma das culturas, e por isso a gente coloca aqui nessa aula também.
É importante a gente colocar aí também algumas características do mundo atual de que, como que vai se dar, digamos assim, essa segurança, esse multiculturalismo, né? Porque que as civilizações, os estados, eles não vão entrar em conflito o tempo inteiro. É muito interessante isso. Só arrastar aqui para a gente ver tudo, agora sim. E aí é pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e pelo Conselho de Segurança, que vai ser responsável aí pela paz e pela segurança internacional. Existem os membros permanentes e os membros não permanentes, que vão ser eleitos aí pela Assembleia Geral aí para cada 2 anos, né? Temos aí 5 países que são membros permanentes, ou seja, Estados Unidos, China, Rússia, França e Inglaterra. São os países que têm aí maior destaque nesse mundo globalizado, né, no mundo industrializado, na globalização em geral, né, economicamente falando, claro. E aí temos os outros membros. O Brasil atualmente não participa desse membro de segurança internacional. Aqui, por exemplo, nesse momento está sendo debatido as questões da disputa que está acontecendo atualmente da Palestina e de Israel, né? Inclusive, ontem a ONU lançou um documento, mas foi um documento pedindo paz e que acabe as guerras, né? E sempre procuram se fazer uma discussão mais tranquila, né? Onde não vão precisar entrar com forças armadas de outros países. Por isso lançam-se notas, lançam documentos, fazem-se reuniões para depois discutir uma ação militarizada, né? Por exemplo, a gente tem aqui algumas questões que é a posição dos membros do Segurança Nacional aí, por exemplo. Então, a favor de um ataque, um contra-ataque, ou ainda não se manifestou, né? Daqueles que fazem parte, que são permanentes, os Estados Unidos é a favor do ataque, assim como o Reino Unido e assim como a França. Já a China e a Rússia não são. Os membros eleitos aí para o atual desses 2 anos, dentro aí desse cenário mais de segurança de a favor ou não de favor de ataque, contra-ataque ainda não se manifestou. A gente teve, assim que entrou o Azerbaijão em 2012, que ainda não tinha se manifestado, Marrocos a mesma coisa, Togo a mesma coisa, a Austrália em 2014 foi favorável ao ataque, Coreia do Sul não se manifestou, assim como o Ruanda, assim como o Luxemburgo também em 2014. A Argentina a mesma coisa, e o Paquistão em 2012 e a Guatemala. Ou seja, desses membros eleitos aí, apenas a Austrália foi favorável junto com o Reino Unido, França e Estados Unidos. Com isso, gente, a gente vai terminando um pouco dessa aula, mas antes é importante a gente fazer um exercício para ver se a gente entender um pouco mais sobre a questão do choque de civilizações e as questões do multiculturalismo e do etnocentrismo e do relativismo cultural. Tá? É importante ter colocado aqui, né, que isso é uma teoria, e, portanto, eu iniciei a minha aula dizendo no qual a gente iria estudar, que é a teoria de Huntington, certo? Vamos lá para o exercício, então. Vamos ler o enunciado. O grupo do eu faz, então, de sua visão, a única e possível, ou mais discretamente, se for o caso, a melhor ou a natural, a superior a certos. O grupo do outro fica nessa lógica como sendo engraçado, absurdo, normal ou inteligível. Isso é uma citação do Everaldo Guimarães Rocha, que é o etnocentrismo. A citação explica o fenômeno social denominado etnocentrismo. Daí a gente pede para assinalar entre as alternativas abaixo aquela que explica o conceito. Vamos à alternativa. Letra A. O etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonias com grupos e indivíduos que pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como diferentes por não seguirem os padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade que vivemos.
a B. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias, em que o nosso próprio grupo é tomado como centro das referências e todos os outros são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é existência. Letra C. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias, em que buscamos não julgar e não avaliar as diferentes, e sim compreender as especificidades culturais de cada grupo ou cultura. O etnocentrismo, letra D, demonstra a luta de classe na sociedade capitalista a partir da teoria marxista. Ou a alternativa E é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas. E aí, qual que vocês acham que é? Bom, gente, a alternativa correta é a alternativa B. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que o nosso próprio grupo é tomado como um centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é existência. Por que isso? O etnocentrismo ele é uma visão de mundo que pode aí compreender essas ideias, essas ideologias. Portanto, devemos respeitar, devemos compreender essas ideias, né? E no caso, o etnocentrismo ele é tomado como um centro de referência de todos os outros que são pensados e avaliados, enfim, né? Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa B. Essa foi mais uma aula de geografia do terceiro ano do ensino médio sobre conflitos, sobre choque de civilização. Valeu, até a próxima.